Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, bom dia. Os problemas causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul ainda fazem parte do dia a dia da população. Na área rural, cerca de 10 milhões de litros de leite deixaram de ser entregues aos laticínios. Em várias regiões do Rio Grande do Sul, os problemas causados pelas enchentes ainda estão presentes. A área rural foi duramente atingida. Cerca de 10 milhões de litros de leite deixaram de ser coletados. Os laticínios que ficam em áreas atingidas pelas enchentes indicam uma redução de 10% a 15% na captação diária, o que representa, segundo o governo do estado, uma queda de aproximadamente 40% da cadeia produtiva leiteira. Em consequência, os preços do leite tendem a subir. No Rio Grande do Sul, mais de 32 mil produtores de leite foram atingidos diretamente pelas enchentes. Aqui no Vale do Taquari, 2.400 cabeças de gado leiteiro morreram afogadas. Os animais que sobreviveram agora enfrentam a falta de alimento. Quase metade de toda a área de pastagem foi destruída pela correnteza. Mais de 249 mil hectares foram devastados pelas cheias. Muitas áreas vai demorar anos até nós conseguir de novo o perfil de solo que nós tivemos, a cultura que nós tivemos. A propriedade do Emerson foi inundada pelo rio Forqueta. O produtor chegou a colocar a própria vida em risco para salvar 45 vacas leiteiras. O equipamento de ordenha se perdeu. Hoje, 32 mil propriedades vendem matéria-prima para os grandes laticínios do estado. Há 10 anos, eram 80 mil. A defasagem é reflexo de 3 anos seguidos de dificuldades com o clima. Vamos fazer o quê? Fugir também não é fácil. Ir para onde? Né? Isso que eu pergunto assim, vamos para onde? A Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, lançou esta semana o Plano Safra Estadual 2024-2025 em Mato Grosso do Sul. O Plano Safra 2024 e 2025 foi lançado oficialmente em Mato Grosso do Sul, com novas linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas. O secretário de Agricultura Familiar e Agroecologia, Vanderlei Ziger, destacou a importância da agricultura sul-mato-grossense e o potencial de produção da agricultura familiar. Com um potencial extraordinário de produção e que tem uma capacidade tecnológica de produtividade muito grande. E isso resultou para que o Plano Safra da Agricultura Familiar, ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário do nosso ministro Paulo Teixeira, sob o comando do presidente Lula, nós pudéssemos ampliar em quase 40% o volume de recursos para o Estado nessa safra. Nós estamos saindo de 350 milhões para 500 milhões. Então, nós estamos ofertando mais recursos com taxas reduzidas, recursos que vão, na grande maioria, na faixa aí de 0,5% ao ano até 6% ao ano. Um dos diferenciais do Plano Safra 2024 e 2025 é a redução dos juros em até 1 ponto percentual. Nós reduzimos a taxa de juros em 25%. O que era 4% passou a ser 3% e o que era 3% passou a ser 2%. E linhas com recursos, inclusive, quando é o caso do Pronaf-B, que pega as regiões de assentamentos, por exemplo, a taxa de juros é 2% ao ano. Ou seja, nós queremos fazer com que a produção de alimentos tenha um juro adequado para nós controlarmos, inclusive, a inflação de alimentos, porque se eu estou reduzindo o custo de produção para o agricultor familiar que produz o alimento, é óbvio que lá na ponta, para quem consome, vai também pagar um preço justo pela sua mercadoria. Neste ano safra serão destinados mais de 400 milhões de reais para financiar o agro, um aumento de 10% em relação ao Plano Safra do ano passado. Para o estado de Mato Grosso
Grosso do Sul. O valor destinado é de R$500 milhões. Nós queremos ampliar o volume. Ano passado foram um pouco mais de 6 mil operações. Nós queremos chegar em 10 mil operações nesse ano. E sempre o compromisso de que, se esses recursos se esgotarem, o governo federal vai aportar ainda mais recursos, porque nós não queremos deixar nenhum assentamento sem crédito, nenhum quilombo, nenhuma agricultura familiar, e todas as comunidades indígenas, quilombolas e agricultura familiar poder ter acesso ao Pronaf. O 12º Prêmio Região do Cerrado Mineiro alcançou um marco histórico com recorde de 547 inscrições de amostras de café, superando as 500 do ano passado. O prêmio celebra a força da cafeicultura na região. O prêmio é dividido em 3 categorias. Foram 279 inscrições na categoria Café Natural, 78 na cereja descascado e 191 amostras na categoria Fermentação Induzida. A iniciativa visa valorizar o trabalho dos cafeicultores na produção de cafés de excelência e destaca os melhores cafés do Cerrado Mineiro no cenário nacional. Demonstra um grande foco do produtor da região do Cerrado Mineiro, das suas associações e cooperativas na produção de cafés de alta qualidade. Ano a ano, esse prêmio vem crescendo aí as suas inscrições. Após a etapa classificatória, onde os cafés são provados por um júri especializado, será realizada a etapa de ranqueamento dos lotes finalistas. No ranqueamento regional, os 2 primeiros lugares de cada categoria por cooperativa estarão diretamente classificados para a etapa regional, juntamente com outros 24 produtores com melhores pontuações na classificação geral. Todos os 60 finalistas competirão na etapa regional, onde serão eleitos os 3 melhores de cada categoria e os 3 melhores cafés produzidos por mulheres. Na próxima semana, nós teremos aí um júri internacional, composto por compradores, parceiros da região do Cerrado Mineiro, árbitros inclusive aí do mercado americano, para poder fazer a etapa ranqueamento regional. Em seguida, a gente vai para o mês de outubro revelar os ganhadores das etapas de cada cooperativa. A região do Cerrado Mineiro abrange 55 municípios e uma área de 234 mil hectares, produzindo aproximadamente 6 milhões de sacas de 60 quilos por ano. Esse volume representa aproximadamente 25,4% da produção de café em Minas Gerais e 12,7% da produção nacional. A cerimônia de divulgação dos cafés premiados será realizada no dia 13 de novembro, em Uberlândia. Lembrando que nós premiamos os 3 melhores cafés de cada categoria e também levamos esses cafés para leilão, o leilão Café Solidário, que acontece durante a própria festa de celebração, e depois o leilão na plataforma digital, para a gente poder atingir um público maior aí de torradores no mundo todo. Quando falamos de produção rural, a gente pensa em propriedade no interior, grandes campos de plantação, rebanhos no pasto. Mas você vai se surpreender com a agricultura e pecuária em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Quando falamos de Florianópolis, logo pensamos nos pontos turísticos. A Ponte Hercílio Luz, o Mercado Público, a Lagoa da Conceição, as belas praias. Mas sabia que aqui tem propriedades rurais? E para provar isso, a nossa equipe veio até o bairro Ratones, a 25 quilômetros do centro da capital catarinense. E essa daqui é uma das fazendas que a gente encontra aqui no local. Animais dos mais variados tipos. Essa é a fazenda da Gláucia. Ela é apaixonada por bichos, adora o campo e tudo isso a poucos minutos do centro da cidade. A fazenda surgiu quando ela casou e foi morar nessa propriedade com o marido. Aí juntou a fome e a vontade de comer. Ele era da plantação e eu sou mais de animais. A gente era forte na parte de hortaliça, né? Aí veio a pandemia, a gente teve que se isolar e a gente parou de plantar. Aí passamos mais para a parte forte de pecuária, que é gado. A gente tem cavalos, né? Aí tem cabrito, ovelha, galinha. Aqui a rotina é puxada. Os animais precisam de cuidados no sábado, no domingo, no feriado, todo dia. Mas a paz de lidar com o que ama não tem preço. Os cavalos são uma paixão especial na vida da Gláucia. A conexão dela com os equinos chama a atenção. A alimentação é a mais natural possível.
Por isso, eles plantam cana-de-açúcar, por exemplo, para alimentar os animais. E assim, diminuem o gasto com a ração. Muita gente que entra aqui na nossa propriedade, ou por indicação de alguém, a Glaucia faz isso. Nossa, isso aqui é um pedaço no meio de Florianópolis? Eu assim, sim, é daqui de Florianópolis. Já nessa outra fazenda, o foco são os bois da raça Guzerá. Aqui foi o patriarca, o seu Odilon, que iniciou todo o trabalho. Ele recorda que a ilha de Santa Catarina sempre teve o foco na agricultura e na pecuária. O Ratona, antigamente, era carro de boi, carreta, asfalto não tinha, calçamento não tinha, engenho. E naquela época o pessoal vivia mais da roça, era mandioca. É uma alegria para a gente. Não, a mim que eu já estou de idade, já estou com 82 anos, mas meus netos que vão ficar aí, eu fui também, vai ser uma satisfação ter isso. Hoje, seu Odilon cuida da roça de hortaliças. Tem couve, alface, salsinha e muito mais. Porém, o filho Ivan é que coordena os trabalhos. Ele alimenta os bois, cuida das galinhas, tem esse galpão com uma estrutura de qualidade para dar conforto aos animais e também cria cavalos, que são usados nas competições, principalmente de marcha. Toda a transação comercial na venda do gado é feita pelo peso. Essa daqui é uma balança que o Ivan tem aqui na propriedade dele. O gado entra por aqui e aqui eles conseguem então tirar o peso do gado. Essa balança é daquele modelo mais antigo, analógico, e pode pesar até 1.500 quilos. Vendo o cavalo, vendo o gado, vendo um novilho, vendo uma cria. É do pai para o filho e para mim eu estou passando para o Bruno também para não perder esse gosto que todo mundo gosta, né? A gente gosta de cavalo, gosta de gado, plantação, é muito bom isso. Hoje, Florianópolis conta com 155 produtores rurais devidamente cadastrados. E assim como a família do seu Odilon, novos produtores estão se regularizando para manter o trabalho no campo. Eles conseguem entrar no programa de incentivo, monitoramento, né? Monetário, eles conseguem participar da venda desses produtos que eles mesmos produzem, né? E para quem mantém essa tradição, vender a terra não está em cogitação. No meu caso é paixão. Não vende? Não vendo. Não vendo, não empresto, só alugo. Para a gente existe muito, mas eu não vendo. Não importa o valor? Não. Ah, não tem dinheiro que paga, né? Aqui é muito bom, né? Porque a gente nasceu aqui e a gente gosta muito daqui, né? Coisa linda! O Agreste pernambucano se consolidou como polo produtor de vinhos. Uma pesquisa conduzida pela Embrapa, a Universidade Federal do Agreste Pernambuco e o Instituto Agronômico do Estado recomendou 6 variedades de uvas especificamente para essa região. Para entender melhor, eu converso agora com a Patrícia Coelho de Souza Leão, que é pesquisadora da Embrapa e também coordenadora desse projeto. Bom dia, Patrícia. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia, nossos ouvintes. Patrícia, vamos começar do começo, né? Essa pesquisa testou várias variedades aí para a região? Sim, esse projeto ele foi iniciado no ano de 2013 e nós tínhamos o objetivo de levar a vitivinicultura para outras regiões do Nordeste não tradicionais, ou seja, que ainda não tinham a tradição, o cultivo da videira, para identificar variedades que fossem mais adaptadas às condições edafoclimáticas de cada uma dessas regiões. Então, o objetivo foi, primeiro, identificar as regiões e o critério que nós utilizamos foram municípios no Nordeste com microclimas de altitude, porque o microclima de altitude, que favorece um clima mais ameno, também favorece a qualidade da uva e dos vinhos. E um outro critério para a seleção dos locais foi regiões com potencial para o enoturismo, ou seja, regiões que tinham já um desenvolvimento da cadeia do turismo já bem consolidado. Então, Garanhuns, no Agreste, foi o município que atendeu a esses critérios na escolha do município e nós implantamos esse projeto piloto, pioneiro, lá no município de Garanhuns, aqui na região Agreste. Pois é, e aí algumas variedades foram testadas e 6
foram recomendadas. Gostaria de saber quais são elas e também a gente citar aí algumas diferenças em relação ao desempenho. Bem, nós testamos cerca de 10 variedades, né, incluindo as variedades mais tradicionais de produção de vinho em diferentes regiões produtoras do mundo. Consideramos na escolha das variedades a serem testadas aquelas que se adaptavam também aqui no semiárido. Então, levamos para Garanhuns variedades brancas como a Sauvignon Blanc, Viognier, a Chardonnay e outras, Moscato Branco ou Moscato Petit Grain, que tem uma característica de um aroma moscatel bem acentuado. Essas são para vinho branco. E as tintas, nós levamos variedades que já são bem consolidadas aqui no Vale do São Francisco, como a Syrah, e outras que ainda, digamos, são bem cultivadas em outros países, mas aqui na nossa região ainda não são tão importantes, como a Malbec, a Merlot, a Pinot Noir, a Cabernet Sauvignon, que é uma variedade muito tradicional, então a Petit Verdot. Então, no total foram 10 variedades avaliadas entre tintas e brancas, e dessas 6 foram consideradas mais promissoras, tanto do ponto de vista do desempenho agronômico e da produtividade, ou seja, do comportamento no campo, na parte de produção, e também no potencial enológico, nas características dos vinhos elaborados. Para os vinhos brancos, foram selecionadas as cultivares Viognier, Sauvignon Blanc e Muscat Petit Grain ou Moscato Branco. E para vinhos tintos, nós selecionamos as cultivares Cabernet Sauvignon, Syrah e Malbec. Dessas, merecem destaque especialmente a Syrah, Malbec e a Sauvignon Blanc, porque estas apresentaram produtividades acima de 10 toneladas por hectare, o que se considera já uma produtividade satisfatória, similar ao de outras regiões produtoras do país. Patrícia, a gente sabe que o tal terroir, ou seja, que são vários fatores ali do ambiente, contribuem para o desenvolvimento da cultura, né? O que a gente pode dizer sobre essa região? Bem, Garanhuns, ela é uma região bem, digamos, atípica, bem distinta de qualquer outra região vitivinícola, tanto no Brasil quanto no mundo. Porque aquela micro-região ali no Agreste, que é uma região de altitude, ela se diferencia dos demais municípios do Agreste pernambucano, por estar localizado a quase 900 metros acima do nível do mar. Então, ela tem um inverno bastante ameno para aquela região, ou seja, um inverno com temperaturas mais baixas, caracterizando realmente um inverno frio, né? Então, existem 2 estações bem definidas, que é a estação que inicia em outubro, novembro, dezembro, janeiro, e a estação de inverno, que inicia em maio e vai até agosto. Isso faz com que a videira ela tenha um comportamento nessa condição climática bem diferente do que nós estamos acostumados aqui na região nordeste semiárida, né? Que é aqui no sertão, no Vale do Submédio São Francisco. Ou seja, Garanhuns ela é uma mistura, uma transição entre o terroir da região semiárida, mas traz também muitas características do terroir da região sudeste e sul do país, com invernos mais frios. Patrícia. Então, é um terroir completamente distinto, considerando os aspectos de clima e também de solo. E aí, por ser um terroir distinto, a gente pode dizer que a gente vai ter vinhos também muito especiais, diferentes de qualquer outro lugar? Com certeza. Qualquer vinho produzido em cada uma das regiões vitivinícolas, ele é único. Não existe um único vinho, mesmo que seja elaborado a partir da mesma variedade, que consiga ser similar ao outro. Inclusive, em uma mesma região de produção, considerando que as condições climáticas mudam a cada safra,
Então, nenhum vinho nunca é parecido um outro, mesmo que seja feito da mesma variedade pela mesma vinícola. Mas, considerando essas características peculiares, diferentes da região agreste, naquela micro-região de Garanhuns, a gente espera, sim, que se tenha um vinho diferenciado. Essa tipicidade, ela vai ser alcançada ao longo também do tempo, né? Porque nós podemos dizer que estamos apenas iniciando, ou seja, as vinícolas estão apenas iniciando esse processo, então eles vão avançar tanto em relação ao cultivo, a idade dos parreirais, as variedades que vão continuar a serem testadas, então possivelmente novas variedades vão surgir também com potencial para aquela região, mas também em relação à enologia, ou seja, as práticas enológicas que possam, digamos assim, ainda melhorar ainda mais, ou seja, somar a qualidade desses vinhos. Então, teremos que ter avanços aí significativos, temos potencial para ter avanços tanto na parte do cultivo da videira, como também no processamento nas técnicas enológicas. Pois é um começo, mas vale a gente destacar que os vinhos já atenderam ao que a lei determina, né? Não apenas isso. Os nossos vinhos experimentais, nós obtivemos as primeiras safras dessa área experimental, né, dessa coleção de variedades, em 2016. 2016 e 2017. De lá para cá, os vinhos não são mais experimentais, ou seja, já existem vinícolas comerciais na região e o que no começo era apenas um experimento de pesquisa, hoje já se tornou realmente realidade. Então, os vinhos experimentais da nossa coleção, da nossa área de pesquisa, hoje já não são apenas vinhos experimentais. Garanhuns realmente já está produzindo vinhos comerciais em 2 vinícolas. A vinícola pioneira foi a Chácara Vale das Colinas, mas hoje também temos uma segunda vinícola, a Vinícola Melo, e muitos outros empreendimentos. Isso tem despertado o interesse e a curiosidade de muitos outros empreendedores com foco no potencial do enoturismo daquela região. Ou seja, é um exemplo claro da união entre pesquisa, ciência e geração de renda, empreendedorismo, né? Com certeza. Esse trabalho é um trabalho, de fato, que a gente considera como um trabalho que chegou ao seu destino final, porque nenhum trabalho de pesquisa, ele realmente atinge o seu objetivo final, enquanto ele não gera uma inovação, um retorno social ou um retorno econômico para o desenvolvimento rural do nosso país. E o nosso objetivo era esse, quando nós introduzimos as primeiras videiras naquela região de Garanhuns, era realmente estudar as variedades, selecionar as mais adaptadas e transformar realmente essa opção, a vitivinicultura, como opção econômica para aquela região. E isso está, de fato, acontecendo. Hoje nós estamos vendo a vitivinicultura acontecer, uma atividade completamente nova, que não existia na região agreste do estado. Nós estamos vendo a vitivinicultura avançar. As vinícolas que já estão implantadas no município hoje recebem centenas de turistas, tem atraído e tem fortalecido o turismo da região e tem avançado em relação à qualidade dos vinhos, ou seja, isso é um processo normal. Os vinhos na primeira safra, eles não têm uma qualidade tão boa ainda, mas vão avançando com o passar da idade das videiras, com o próprio aperfeiçoamento das técnicas. Então, a gente tem observado que a cada safra, os vinhos de Garanhuns, eles vão avançando e vão evoluindo em relação também à qualidade. Olha, eu imagino, né, a sua emoção, o seu orgulho, né, de ver realmente esse trabalho
sendo implantado na prática e já gerando realmente renda, né? Impactando aí a região. Agora, Patrícia, do lado do produtor, né? O que você ouve do produtor rural, seja em relação à produção do vinho, ao plantio dessas variedades, ou até mesmo pela expectativa de receber cada vez mais turistas? O produtor, por eles serem pioneiros, né, essas duas vinícolas que eu mencionei, elas foram pioneiras naquela região, então elas enfrentam grandes desafios tecnológicos, mas também desafios do ponto de vista operacional. Para vocês terem uma ideia, aquela região não tem mão de obra capacitada para a realização dos trabalhos manuais com a videira. Então, desde a capacitação da equipe técnica, dos funcionários no campo, até a contratação de bons profissionais experientes, tanto a nível de agrônomos no campo, quanto a nível de enólogos para a elaboração dos vinhos, isso é uma dificuldade, um desafio para esses pioneiros. Então, eles têm enfrentado com muita coragem, com muita ousadia, com investimentos elevados também, tanto a parte de estruturação física das vinícolas e plantio no campo. A gente sabe que a cultura da videira não é uma cultura barata, ou seja, ela exige investimentos econômicos elevados para a implantação dos barreirais. Então, além dos investimentos econômicos que esses pioneiros têm feito, eles enfrentam os desafios técnicos de capacitação de mão de obra, de encontrar profissionais experientes e que digamos assim, comprem essa ideia e sejam também ousados, né, para produzir vinhos numa região completamente nova e sem tradição nesse processo, né, com essa atividade. Patrícia, mas pode complementar. Existem também. Isso, eu ia complementando dos nossos desafios técnicos, porque apesar de Garanhuns ela ser uma cidade, digamos assim, quase ideal do ponto de vista do turismo, porque Garanhuns ele já tem uma cadeia para desenvolvimento do turismo bem consolidada, por ser uma cidade que tem esse inverno com temperaturas mais baixas, o que é completamente distinto da nossa região Nordeste. Tem um festival de inverno muito tradicional, já bem consolidado na cidade, que atrai milhares de pessoas para esse festival de inverno todos os anos. Então, do ponto de vista do turismo, Garanhuns pode se considerar uma das cidades assim, ideais no Nordeste. Mas, por outro lado, do ponto de vista técnico, para o cultivo da videira, ela traz muitos desafios, principalmente em relação ao clima. Então, é um outro desafio que os produtores têm que lidar, ou seja, cultivar a videira vitivinífera em condições climáticas não favoráveis. Ou seja, em condições de clima e chuva. Todo começo vem recheado de muitos desafios, né, Patrícia? Mas que vão sendo superados com o passar do tempo. Essa é a nossa torcida e tenho certeza que o setor vai se fortalecer, ainda mais com a Embrapa e essas instituições todas por trás ajudando, né? Muito obrigada, viu? Foi muito legal te ouvir. Um bom dia para você e até a próxima. Agradece. Um abraço. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.